tudo. O que representou, na tua opinião, para o movimento feminista, para o movimento, para a luta trans, a ascensão e o governo do Bolsonaro? O que mudou? Cara, morte, né? Morte, retrocesso, faltam até palavras, assim, e eu tenho que ser comedida nas palavras para não falar palavrão no seu programa, assim, sinceramente. Porque o que a gente está vivendo é pura catástrofe, é pura. O tanto de retrocesso que ele representa e que todos os membros do governo dele representam, né? Se a gente parar para pensar na Damares, o que é essa figura, assim, a Damares, né? O que ela significou para as pessoas LGBTs, aquela primeira frase dela, né, quando ela foi nomeada, menina veste rosa, menino veste azul, parece uma frase tão boba, tão inocente, mas o que isso quer dizer de fato, né? O que isso quer dizer sobre a possibilidade de existência de algumas pessoas, né? O que isso quer dizer, o que isso quer dizer sobre o controle do corpo das mulheres, né? Assim, o que você tem que usar, o que você tem que vestir, como você tem que ser, como você tem que se portar, e não só a Damares, né? Todos esses ministros, todos os secretários de governo, não existe quadro técnico no governo Bolsonaro. Ah, fulano é quadro ideológico e fulano é quadro técnico. Isso é papo para querer enganar liberal. Assim, não existe quadro técnico no governo Bolsonaro. O que seria um quadro técnico? Eu lembro que antes falavam que o Ricardo Salles era um quadro técnico. Assim que ele foi anunciado, né, como ministro, tinha gente na mídia hegemônica falando que Ricardo Salles era um quadro técnico. E em poucos meses sem ter o que dizer sobre tudo que Ricardo Salles fez no tempo que ele ficou no governo. Então, foi só retrocesso, assim, essa tentativa constante. Porque antes a gente tinha uma tentativa da ala conservadora, não bolsonarista, né, mas a ala fundamentalista da Câmara dos Deputados, por exemplo, de frear os avanços na pauta do aborto. Isso sempre existiu, mas o que a gente passou a ver com mais frequência não é só uma tentativa de frear avanços. A gente passou a ver uma tentativa de tirar o direito já garantido às situações onde o aborto já é legalizado. Aborto em caso de estupro. Pois é, então assim, eu fico assim, gente, que realidade é essa, onde as pessoas acham que uma mulher estuprada, ou uma pessoa, um homem trans, uma pessoa não binária, uma pessoa com capacidade de gestar, que foi estuprada, que foi vítima de violência sexual, essa pessoa ela tem que ser obrigada a manter a sua gravidez. Isso é de um nível de desumanidade, de retrocesso, é um nível eu acho que de crueldade mesmo, assim. Eu evito jogar o governo Bolsonaro para esse campo muito do pessoal, da moral, sabe? Como se ele fosse só ruim, como se ele fosse só cruel, porque é um projeto político, né? Não é uma coisa só porque a personalidade dele é assim, porque senão parece que o Bolsonaro é ruim e o restante das pessoas da extrema-direita são pessoas até razoáveis. E aí isso permite que a gente faça essa divisão entre quadros técnicos e quadros ideológicos, quando na verdade todos estão juntos nesse mesmo caldeirão. Alguns sabem falar, alguns sabem comer de garfo e faca, alguns sabem se vestir, mas todos estão ali juntos, né? Mas é impossível também não falar que existe sim crueldade nisso, que existe sim covardia nisso, que existe sim um sadismo e um prazer em ver essas pessoas sofrendo, né? Em querer que as mulheres, as pessoas LGBTs, a população negra, com essa ameaça de retirar as cotas raciais, evidentemente existe um prazer nisso tudo. Não é só um projeto político do campo da economia, por exemplo, como a gente sempre viu, como a maioria dos países vivem isso, a economia liberal, que obviamente leva ao empobrecimento, que obviamente leva à precarização da vida. Isso sim é grave, isso sim precisa ser denunciado, mas não é só isso. A gente caiu num outro campo, que é o campo assim, não é só que eu acho que você não deve se aposentar. Eu acho que você não deve se aposentar e eu acho que você não deve nem viver até os 60 anos. Eu acho que você tem que morrer o quanto antes, porque você é de um grupo social, porque você tem uma identidade de gênero, ou porque você tem uma etnia, uma raça, que eu tenho ojeriza, que eu tenho nojo, e por isso eu acho que você tem que morrer. É isso que está sendo dito, né, com esses projetos de lei, é isso que está sendo dito pela Damares, é isso que está sendo dito ou pelo Ricardo Salles, ou pela Tereza Cristina, pelos ministros da saúde, todos, inclusive o Mandetta, todos esses ministros da saúde
qualquer pessoa que concorda, né, em ser ministro da Saúde do Bolsonaro, vamos combinar, é alguém que está a favor da morte. Então é isso, assim, essas pessoas que compõem o governo Bolsonaro, não só o próprio Bolsonaro, a bancada que apoia o Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, essas pessoas todas, elas são a favor da morte. E a gente não pode Você esquecer acha que disso. o bolsonarismo faz um uso consciente da homofobia, da misoginia, do racismo para mobilizar uma base de extrema-direita que sempre existiu na sociedade brasileira, mas estava enjaulada, estava dentro do armário? Com certeza. Com certeza ele faz isso propositalmente, com muito cálculo, inclusive, né? Eu acho que no começo, quando a gente lembra do Bolsonaro, há 10 anos atrás, quando o Bolsonaro começou a participar dos programas da Luciana Gimenez, do CQC, quando ele era um deputado do Centrão, né, que ninguém levava a sério. Para mim, ali fica muito evidente o quanto ele foi experimentando, né? Ele falava uma coisa aqui, falava outra coisa ali, e foi meio que um laboratório de experimentação para ver o que dava, né? Ele poderia ter sido extremamente criticado a ponto de talvez não ousar repetir essas coisas, mas não, ele viu que por mais que ele fosse criticado por um lado, outro ia também se consolidando, se fortalecendo um grupo que inclusive reelegeu ele em 2014, né? Ele foi percebendo o quanto ele foi crescendo com isso. E é um projeto de ódio, e esse projeto precisa das mulheres, precisa das pessoas LGBTs, precisa da população negra, precisa da população indígena. Não podemos esquecer dos povos indígenas, né, que são tão massacrados na pele, porque são mortos o tempo todo, e massacrados também nessa coisa de todo esse imaginário que é construído em torno deles, né? De que os indígenas são preguiçosos, os indígenas são isso, são aquilo, e como Bolsonaro e a extrema-direita alimentam isso, né? É terrível, gente. É terrível ver que eu fico muito... eu tento lidar muito com essa raiva toda, porque é normal a gente sentir essa raiva. Tento transformar essa raiva em política mesmo, em trabalho, em militância, em poder de síntese para poder lutar contra isso. Mas é difícil, né, Breno? Porque é você perceber que a sua vida ela é uma ferramenta de troca para que alguém que defende a morte possa crescer, possa se reeleger, possa ter foro privilegiado, possa defender que eu não deveria existir, que as pessoas que são como eu não deveriam existir.